E antes, eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 91. Esse salmo é conhecidíssimo, conhecidíssimo. Salmo 91. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouco aí, está muito apressado. Está apressado demais. Olha que coisa legal que fala esse salmo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas pernas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatei. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus, obrigado por esse trecho dessa palavra que você inspirou esse compositor, Pai. E a partir dessa composição que você deu, nós podemos ser inspirados hoje. E eu te peço que eu consiga passar tudo aquilo que você conversou comigo, Pai. Mais do que isso, porque o Teu Espírito Santo aperfeiçoe e otimize aquilo que eu estou passando. E que não vai ser minhas palavras, mas Tuas palavras, porque eu dependo de Ti, você sabe disso. Nos perdoa por qualquer coisa e que o Teu Espírito Santo nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Tema de hoje: o que eu faço com esse limão? O que eu faço com esse limão? É interessante que na igreja tem dois tipos de pessoas que trabalham com limão. Tem a pessoa que trabalha com limão, que fica com cara de quem chupou limão. Quem já usou esse termo, já viu falar assim: nossa, está com uma cara que chupou limão hoje. O Léo falou que é minha cara. Espera aí. Léo, vem aqui, Léo. Eu estava esperando alguém se levantar. Deus estava chamando alguém para vir me ajudar aqui na frente. Léo, dá uma lambida. Melhorou a tua cara. Põe aqui. Sabe que tem vezes que a gente tem limão na vida que a gente fica com cara de quem chupa limão. Já fala assim: pra que isso? Pra que isso? Fica o cara que o Léo ficou. E mesmo assim a Thaís se apaixonou por ele. Tem gente que não enxerga. Nós vamos trazer um oftalmologista para Thaís. Mas tem gente que com a outra parte do limão, ela resolve não ficar com cara de quem chupa limão, mas ela resolve fazer uma limonada suíça. Quem já tomou limonada suíça aqui? Quem já pagou caro por uma limonada suíça? Léo, obrigado. Senão você vai assustar todos hoje. Mas hoje, o que eu faço com esse limão, a decisão é tua. Ou você vai ficar com cara de quem chupa limão, ou você vai ficar com cara de quem faz uma limonada suíça. E é interessante que o Salmo 91, ele fala de uma pessoa que do limão da vida, ela faz uma limonada suíça. Salmo 91 fala de alguém que passa por situações que são adversas, e esse limão, que é azedo, que é amargo, que é horrível, vai ser algo que vai transformar em algo bom, porque Deus é o nosso refúgio. E a decisão entre fazer
entre ficar com um cara de quem chupa limão e com um cara de quem vai fazer uma limonada suíça desse limão, é você. Você que vai decidir se vai fazer igual o Léo fez, pegar metade do limão, lamber, não vou lamber agora, porque além do coronavírus me dá nojo, mas você pode decidir se você vai ficar com essa cara ou se você vai pegar e vai tratar esse limão, porque para fazer limonada suíça, hoje eu fui fazer uma pesquisa, como fazer uma boa limonada suíça cremosa. Você tira o limão, corta, tira a parte do meio do limão, aquela parte branca do limão, tira as pontas do limão, corta em 4 partes, coloca com a água, mistura, depois peneira, depois de peneirar você coloca de volta no liquidificador, joga joga uma caixinha de leite condensado junto, com gelo, olha Deus falando, você mistura tudo e pá, esse limão se transforma em algo que você fala assim, eu quero tomar isso todo dia. E a decisão nossa, na nossa vida, com as coisas que acontecem, em saber trabalhar com limão ou não saber trabalhar com limão, é com você. Você que vai saber o que fazer com esse limão. E é interessante que a gente entende e fala assim, pô, mas limão quem só me dá é o diabo. Não. Se você for ver o texto de Romanos, capítulo 5, verso 3, ele fala assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a esperança, a experiência, a esperança. Ou seja, tribulação é bom? Não, nunca foi. Mas Paulo chega e fala assim, mas eu gosto da tribulação. Ou seja, eu pego esse limão, desse limão eu faço uma limonada. Teve uns irmãos que quando eu mandei eu tenho uma lista de transmissão. Quem sabe que eu tenho uma lista de transmissão? Quem já recebeu? Quem quer sair da lista de transmissão? Está amarrado isso. Mas teve uns irmãos que eu coloquei o tema assim, o que eu faço com esse limão? Teve uns que falaram assim, uma caipirinha. Ainda bem que Deus já tratou. Mas eu faço o que eu quiser desse limão. E Paulo está falando, a tribulação, se eu me alegrar na tribulação, se eu olhar para a tribulação do jeito que eu preciso olhar, se eu olhar para esse limão do jeito que ele precisa ser olhado, eu vou entender que essa tribulação vai me dar paciência, e a paciência vai me dar experiência, e a experiência vai me dar o quê? Esperança. Se eu saber trabalhar com esse limão. Mas se eu não souber trabalhar com esse limão, eu vou ficar com cara de quem chupou limão pro resto da vida. Eu vou ficar amargo, eu vou ficar azedo, e ninguém vai querer me provar. Eu nunca vi, sério, eu nunca vi em filme romântico alguém com limão vem de cima e nossa, é sempre um morango, sempre uma uva, mas nunca tem um limão que ele dá uma apertadinha. Foi no olho quase. Graças a Deus que eu uso óculos. Que nojo. Sabe? Mas tem fatos que viram limão porque eu crio esse limão. Não é Deus que está dando. Quando vem tribulação é porque Deus permite que venha tribulação para gerar isso. Mas tem fatos que eu mesmo produzo o meu limão. Tem fatos que eu arranjo problema para mim. Eu arranjo limão para mim e fica azedo. Tem fatos que a constituição do nosso corpo causam. Já vi pessoas que nasceram com grandes deficiências. Já vi pessoas que nasceram sem poder enxergar, surdas. Alguma parte cromossômica que não foi tão desenvolvida, falta um cromossomo e geram algumas diferenças na formação dessa pessoa. E é interessante que essas pessoas, muitas dessas pessoas, até que têm dificuldades físicas, muitas ficam com aquilo como um limão azedo. Mas tem outros que você olha e o cara transformou a realidade dele com aquela dificuldade. Tem um cara que eu assisto quando eu estou desmotivado e eu quero uma autoajuda, algo motivacional. Tem um cara, não me lembro o nome dele, ele é super famosão.
ele não tem as duas pernas e não tem os dois braços. E o cara vive dando palestra para lá e para cá. O cara é casado, surfa, melhor que eu. Nunca surfei, eu só pego jacaré. Mas sabe, o cara sabe desenvolver, e ele aproveitou daquelas circunstâncias para fazer uma boa limonada. Mas ele não ficou chupando limão e fazendo cara azeda. Ele não ficou olhando e falando assim, não vou conseguir, porque eu não posso, porque eu não quero, porque meu Deus, porque a vida é injusta comigo, porque tal, porque... Meu Deus, dá vontade de fazer isso muitas vezes, mas pega esse limão e transforma numa limonada suíça. Eu vejo o cego Bartimeu. O cego Bartimeu ficou anos cego, ele podia ficar reclamando, eu sou cego. Ele ficava lá, catando esmola das pessoas, e de repente aparece Jesus, e ele escuta que está vindo Jesus, e de repente ele começa a gritar, Jesus, 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 Jesus. Ele, em vez de ficar olhando e falando assim, pô, Jesus não faz nada por mim, estou aqui cego, nasci numa doença que estou cego. Ele olhou e falou assim, Jesus. Ele pegou o Salmo 91, não sei se ele tinha lido, ele não tinha. Mas ele pega o Salmo 91 e transforma aquilo numa realidade e fala, Jesus. E Jesus olha e diz que ele grita tanto, incomoda tanto, que Jesus fala, quem que é esse que está gritando? E diz que as pessoas falavam assim, cala a boca, para de gritar, para. E Jesus olha e fala assim, o que você quer que eu te faça? Ele olha e fala assim, eu quero que você faça eu enxergar. Ele transformou aquele que ele tinha, que era azedo na vida dele, ele transformou num milagre que Deus tem, que eu estou falando dele hoje. E se Jesus não voltar, as próximas gerações vão estar falando sobre ele, porque ele soube transformar o limão em uma limonada. Os caras que estavam no tanque de Betesda, você sabia que tinha o tanque de Betesda, que ano em ano as águas eram mexidas, e aquele que primeiro caísse era curado. Foi lá, mexia, o cara, tinha gente que ficava anos ali esperando, mexeu, imagina a briga que seria. Imagina a briga que era do cara, vai mexer. E eu fico imaginando que tipo de mexida é. Porque a água mexe com água, a água mexe com vento, a água mexe com uma pedra. Se fosse eu do lado, eu ia pegar uma pedra e jogar, só para ver a galera pular. Mas sabe, a decisão de estar ali e acreditar no que Deus pode fazer é tua e minha. A decisão de transformar o limão, em vez de ser algo amargo, e a gente saber trabalhar com isso que é a nossa dificuldade, e transformar isso em algo que é uma limonada suíça, é nossa. Eu no meu mestrado estudei um cara chamado Bandura. Ele é da 3ª geração sobre comportamento. E ele fala sobre algo que se chama autoeficácia. Autoeficácia é a capacidade das minhas crenças pessoais, não tem nada a ver com sobrenatural, é psicológico, é cognição. E estudando ele fala que existem pessoas que reagem a diversas atitudes de uma forma diferente, por experiências diretas. Tem pessoas que têm uma experiência direta e reagem de uma forma, e tem a mesma experiência e reagem de outra. Tem gente que ministra louvor aqui, e a hora que ministra fala, é isso que eu quero para a vida. Tem gente que ministra aqui, olha e fala assim, eu não quero isso de jeito nenhum. Se isso acontece na nossa cognição, na nossa maneira de pensar, no nosso psicológico, eu fico imaginando como Deus Todo-Poderoso, a decisão de você fazer sua vida ser o Salmo 91, ou ser algo que não deve ser, é tua. De você usar a fé ou não usar, é tua. E às vezes a fé não é a solução. Eu lembro quando Davi teve um filho. Lembro, Davi, meu amigo, ontem já estava no WhatsApp. Lembro da história dele. Ele teve um filho e o filho estava morrendo. O que o cara fez? Diz que ele passou uma semana orando para o filho ressuscitar. Uma semana, orando e jejuando. Diz que os servos do palácio ficaram com medo de falar para ele que o filho morreu, porque ele ficou orando e jejuando. Aí chegaram os servos, olharam para ele e falaram assim, Davi, rei, morreu. Sabe o que Davi fez? O relato
que está escrito? Diz que ele levantou, pediu para preparar o almoço e foi comer. Ele podia ficar lamentando, ele falou assim, ó, jejuei, orei, chorei, fiz isso, Deus, e você não fez o que eu queria. Cara, Deus é soberano, Ele faz o que quer, do modo que quer. Deus é Deus, não é? Tem músicas que a gente canta aqui, como que é? A tempestade é você, chuva forte é você, beleza, a gente só acredita que é Deus quando vem uma uva ou vem um morango, e a gente come a uva ou o morango, mas quando vem um limão na nossa vida, a gente não acredita que é Deus. Mas se a palavra nos fala, se a palavra nos mostra que às vezes a tribulação vem para gerar paciência, paciência, experiência, experiência, esperança, indica que Deus permite algumas situações na nossa vida para que a gente transforme do limão uma limonada. Mas não é para ficar amargo, não é para ficar olhando para o limão e falando, meu Deus. Tem gente que guarda por anos a mesma coisa, ele sofre com aquela situação, um ano depois ele está lá lambendo o limão. Passa mais um ano, ele está lá lambendo limão. Passa o terceiro ano, ele está lá. Nossa, e cada vez que você lambe fica mais amargo. Passa o quarto ano. Eu vou parar de exemplificar, gente. Oh, tem uma água aí. Sabe, eu digo para você, se você ficar relembrando aquilo que não aconteceu, deixou de acontecer, vai ficar um gosto amargo na tua boca. Eu estou falando sério, fica. Depois chega em casa e vai lamber um limão para você ver. Mas sabe o que é interessante? Que quem faz uma limonada suíça, ele olha para o passado e ele modifica o futuro. Jesus fala assim, não fique ansioso por coisa alguma, não olhe para frente, pense no presente, mas o presente é o momento que a gente pode mudar as circunstâncias. Eu acho tão interessante como os judeus olham o passado. Andei estudando sobre isso e eu achei fenomenal, porque o futuro, a gente não sabe o que é o futuro, a gente tem perspectivas do que vai ser o futuro. A gente olha e fala, talvez eu faça isso, mas pode acontecer uma situação que não vai ocorrer. Um exemplo foi minha mãe é maestrina, pastora. Uma noite ela teve um AVC, de uma hora para outra ela teve hemiplegia e está com metade do corpo paralisado. Ela tinha perspectivas, mas aconteceu outras. Mas é interessante que dependendo de como a gente olha para o passado, Deus está falando que vem uma folha nova para você escrever uma nova história na tua vida. Cara, hoje eu estou inspirado, é o Espírito Santo que está nessa parada. Sabe? Você que precisa escrever uma nova história. Eu vou voltar para o judeu para você ter uma ideia. A gente não tem perspectiva do futuro, não adianta. Mas sabe o que o judeu faz? Ele analisa o passado, porque pense, o futuro está nas costas, o futuro está para lá. A gente tem uma ideia do Ocidente de olhar para frente e falar assim, eu vou para lá, eu tenho meta, eu tenho visão, eu tenho direção, eu tenho tudo isso. Isso é a maneira do Ocidente. Olha a maneira do judeu. Bem, eu tenho uma perspectiva de ir para lá, mas no passado essa pessoa fez isso e não deu certo. No passado essa pessoa fez isso e não deu certo. No passado essa pessoa fez isso e deu certo. Então eu vou ficar olhando para o que essa pessoa fez e vou andar. Porque eu vou ter experiências e as minhas experiências vão me designar se eu vou atingir esse futuro ou não. Mas eu aprendo com aquilo que aconteceu. Então, se no meio do caminho aconteceu uma circunstância para o pessoal do Oriente, que ele fala assim, onde eu defino? E aí a palavra fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nas encruzilhadas da vida se encontra a sabedoria. Provérbios vive falando sobre isso. Então no momento que a gente chega, olha para o futuro, vai indo para o futuro, chega um momento que tem uma encruzilhada, você fala assim, o que eu faço? Analisa o que aconteceu. Ora a Deus e fala, Deus, é isso que você quer? É isso que você tem para mim?
tá um limão, mas eu vou fazer uma limonada suíça, vou mudar. E aí você muda a tua direção. E aí você começa a escrever uma nova história. E aí, o Salmo 91, que a gente leu, começa a ter sentido. E olha o que o Salmo 91, vamos ler de volta, olha o que ele fala. Ele fala assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quem confia em Deus aqui? Então comece a fazer do teu limão uma limonada. Vou continuar. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas pernas, e as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Ou seja, se eu seguir o que Deus tem, quem vai ser fiel comigo é Deus, quem vai me proteger é Deus. Então esquece, ninguém vai poder fazer nada, nem veneno mortal. Quem crê nisso? Então por que a gente duvida? Por que na igreja a gente lê o texto e fala assim: é isso? Daí você ora por uma circunstância, não acontece, daí você fala assim: Deus não está nisso. Então, pô, você orou, cara. Deus sabe o que é melhor. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. É bom que a gente sabe tudo quanto é versículo. É decor. Mas na hora que a circunstância acontece, parece que a Bíblia não se torna viva. Na circunstância, a gente prefere ficar lambendo limão. Mas Deus quer fazer da tua vida uma limonada suíça, para que você possa ser testemunho daquilo que Deus tem para você. Deus tem um futuro para você? Tem. Deus tem um plano para você? Tem. Deus tem um propósito para você? Tem. Mas você precisa escrever uma nova história. E eu vou continuar. Você não temerá o pavor da noite, ou seja, você não vai temer o limão, nem a flecha que voa de dia. Claro que isso é contextual. Naquela época as armas eram flechas. Hoje são todas outras coisas. Obrigado, Maromba. Amor. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. A gente está passando por alguma peste, alguma praga? Tamo? Dá para ver na cara de vocês. Entendeu? A gente está de máscara porque tem uma praga, algo que está acontecendo. Mas aqui 91 está falando: nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aí é sabor de mel. Sabe aquele ímpio que fez mal para você, que o cara fez de mal mesmo, tal? Você olha e fala assim: Deus, você é meu protetor. Eu não quero mal dele, mas eu quero justiça. A tua justiça, não a minha, mas a tua. E você vai ficar olhando o que Deus vai fazer com aquela pessoa. Você vai ver, vai acontecer, vai falar assim: chupa limão, querido. Você simplesmente orará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o teu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma vai chegar à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que protejam em todos os seus caminhos. Deus vai mandar anjos na sua vida. E eu vou dizer, e não é às vezes anjos que a gente não enxerga. Deus vai mandar alguém na tua casa te ajudar. Você sabe que aqui Deus está levantando uma pancada de anjos, que os caras estão visitando pessoas que estão em casa, levando. Sabe aquele panetone que vocês deram? Já estão começando a entregar nas casas. E a gente está tendo foto, já está tendo um relato. E as pessoas choram e falam assim: lembraram de mim, não sei o que, aquela coisa. Começa a ficar agradecido, sabe por quê? Porque Deus está levantando anjos nessa igreja que vão fazer o Natal deles serem mais tops. É um panetone? Não, não é o panetone, é a lembrança. É alguém chegar na tua casa e olhar e falar assim: cara, chegou do nada, de graça, eu não mereço, mas Deus está levantando pessoas aqui no nosso meio para fazer esse papel.
Com as mãos eles o segurarão para que ninguém tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Deus conhece o teu nome? Deus conhece o teu nome? Se Ele conhece o teu nome, para de chupar limão. Se Ele conhece o teu nome, faz uma limonada suíça que Ele vai fazer acontecer. Acho que você não entendeu. Ele vai fazer acontecer do jeito dele. Você está disposto a aceitar o que Ele quer? Davi aceitou, o filho morreu. Bartimeu aceitou, foi curado. José aceitou, foi preso. Mas eles não ficaram chupando limão. Eles falaram: Deus, o que você quer com isso? Para onde eu vou? Qual é o caminho? Esse limão está me dando paciência, e essa paciência está me dando experiência, e essa experiência vai me dar esperança. E quando eu tenho essa esperança, eu vou falar para o outro, e o outro vai ser abençoado. Quem quer entregar sua vida a Deus aqui? Eu não estou falando de aceitar Jesus, uma galera já aceitou Jesus aqui. Mas eu estou falando, quem está querendo entregar o seu limão para Deus aqui? Eu não sei hoje qual é o teu limão, não. Mas eu só sei de uma coisa, que deste limão, você precisa fazer uma limonada. Sabe, talvez esse ano ele não tenha sido legal para muitas pessoas. Teve gente que entrou em falência, teve gente que perdeu o emprego, teve gente que ficou dependendo do auxílio do governo, teve gente que se lascou. Mas a palavra fala assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Deus está abrindo um novo caminho para você. Deus está fazendo você escrever uma nova história. Deus está querendo te levantar. Deus está querendo cumprir o propósito dele em você. Deus está querendo te levantar para o propósito dele. Ele está querendo transformar esse limão numa limonada. A gente já falou algumas vezes aqui, sabe? A gente já falou algumas vezes aqui que José, antes de ser governador, teve que ir preso. Que José, antes de governador, ele teve que ser escravo. Antes de ser governador, ele teve que ser acusado de estupro da esposa do chefe. Cara, não estou dizendo que para todo mundo vai vir um limão desse. Para alguns é interessante, para alguns a vida parece que vem só morango. Fala assim: ô miserável, só mel, morango. Você olha e fala assim: é só morango na vida do cara, mas no meu só vem limão. O cara plantou um pé de manga. Quem gosta de manga aqui? Eu adoro, quando eu ia fazer evangelismo no interior, a gente parava, tinha aquelas mangueiras. É mangueira que fala, né? É, da manga só pode ser mangueira. E eu me lembro que eu pegava aquela manga do pé, a gente parava e comia. Nossa, e escorria até o cotovelo, sabe aquela coisa boa? Daí você lambe aqui, ó. E daí é nojento, mas é delicioso. Quem sabe, sabe, entende? É delicioso. Parece que tem gente que é só manga na vida, mas a escolha é dele. Mas se vier limão, tem gente que só planta limão, fala assim: só tem limão na minha vida, só limão. Faz limonada suíça, que ela é cara. Faz limonada suíça desse limão, porque Deus quer escrever uma nova história.